Olá, turminha, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje com a temática Cidadania, Passado e Presente. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre como que nossa sociedade brasileira ela é formada a partir dessas diferentes culturas que existem aqui entre nós. Para compreender melhor o que é isso, nós precisamos saber o que significa esse termo, cidadania. Para falarmos de cidadania, é importante lembrar sempre de política e governo e da relação entre política, governo e povo. Cidadão somos eu e você, tá? Eu acho que para associar melhor, nós podemos falar dos governos que existiam antes desse governo atual que nós temos. No Brasil, nós tínhamos antes um governo monárquico. Lá no início, assim que o Brasil foi começado aí esse povoamento por Portugal, nós tínhamos um rei que governava todas as coisas. Nesse governo monárquico, nós não tínhamos cidadãos, nós tínhamos súditos. Já no governo democrático, o governo parlamentar, como nós temos atualmente, um governo em que existe a república, né, onde o povo tem direito ao voto, esse povo ele deixa de ser súdito e passa a ser cidadão. Para compreender melhor essa relação, se vocês quiserem, vocês podem assistir o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. É um vídeo bem explicativo sobre cidadania e vai falar um pouquinho sobre essa relação de monarquia, governo democrático, o que é o cidadão, é bem curtinho, só tem 4 minutinhos. Quando acabar o vídeo, vocês vão lá para assistir, ok? Para falar sobre cidadania e cultura no presente e no passado, nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade e pluralidade. Em geral, esses dois termos representam aí diferente, tá? Algo que é diferente em diversidade e algo que é muito em pluralidade. Se nós associarmos os dois nominhos ao Brasil, nós vamos sim observar que o Brasil ele é um país muito grande. E o Brasil, então, ele é muito plural. Ou seja, nós somos plural em diversidade, nós somos plural em cultura. Nós temos uma pluralidade muito grande com relação aos povos daqui, porque nós fomos formados, o povo brasileiro foi formado a partir de várias outras nacionalidades. Daí surgiu o povo brasileiro com essas características atuais. E nós herdamos, ou seja, nós herdamos uma cultura que veio de fora e adaptando essa cultura que veio de fora, nós nos Tava indo tão bem, Karina. Bom dia, quinto ano. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre cidadania, passado e presente. Lá no livrinho de vocês, na página 53, vai ter esse conteúdo. Mas antes de falar dele, eu gostaria de ressaltar o termo cidadania. É importante nós falarmos sobre cidadanias, porque eu e você somos um cidadão, correto? E nós estamos dentro de uma sociedade. Essa sociedade, ela só é possível ser dessa forma, como ela é hoje, por causa de mim e de você. O povo, as pessoas formam essa sociedade. E para falar em cidadania, é importante nós lembrarmos um pouquinho da história. Lá no passado, os governos geralmente eram monárquicos, ou seja, tinha um rei que era soberano e ele governava sobre tudo. Mas em determinado momento, os súditos, que eram o povo do rei, acabaram aí lutando por mais direitos. Essa luta por direitos torna esse povo cidadão e derruba aí esse governo monárquico autoritário. Então, um governo democrático, como nós temos no Brasil, nós não temos mais os súditos, e sim o cidadão. Aquela pessoa que tem direito, que está na sociedade e que pode desempenhar esses direitos dentro da sociedade. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem aqui no box de informação
que fala bem direitinho sobre esse conceito de sociedade. É bem curtinho, só tem 4 minutinhos. Quando acaba a aula, você volta lá e clica nele para assistir. E aí vocês vão conseguir associar isso que eu estou falando conforme as definições de cidadania. Trouxe aqui para vocês um pouquinho a respeito de diversidade e pluralidade. Vou deixar aqui para vocês observarem as definições, mas de maneira geral é importante falar disso, porque nós vivemos em um país extremamente plural. Mas o que significa dizer que o Brasil é um país plural? Turma, significa dizer que nós temos uma grande diversidade de culturas. Nós somos um povo formado por várias nacionalidades diferentes, correto? E nessa aula eu vou trazer uns destaques para vocês, relacionados à nossa cultura e formação da nossa cultura. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre patrimônio cultural e material. Ok? Eu espero que vocês gostem aí de conhecer essas culturas que vão ser apresentadas. E bora lá! Vamos falar um pouquinho sobre o tambor de crioula. Lá na página 56 em diante, vocês vão encontrar falando bastante sobre essa dança aí, essa manifestação cultural trazida por os nossos descendentes africanos para cá. Vamos lá? Tambor de crioula. Um exemplo de diversidade cultural brasileira é o tambor de crioula, dança e ritmo típico do estado do Maranhão. Manifestação de origem africana, o tambor de crioula é, desde 2011, reconhecido como patrimônio cultural imaterial. O tambor de crioula é feito em homenagem ao Santo Negro, São Benedito, e tem suas origens nos tempos da escravidão, por volta do século XIX. Os homens tocam e somente as mulheres dançam, essa é uma característica forte, turma. Na memória dos brincantes mais velhos, em suas origens, o tambor de crioulo era uma forma de devoção, lazer e também resistência dos escravos. Vou deixar também o link com um videozinho das pessoas dançando aí e manifestando essa cultura para que vocês possam associar tanto fala quanto a imagem. Então, no final da aula também vão lá. É um videozinho curto, só de vocês já observarem os ritmos, já vai ajudar vocês nessa ligação aí para vocês imaginarem essa manifestação cultural. Lembrando também, turma, é importante falar sobre patrimônio imaterial. Nós já vimos lá nos conteúdos da primeira unidade o que seria isso. Então, vou trazer aqui só um feedback para vocês lembrarem, né? Que patrimônio imaterial é aquilo que não se pode pegar e estar inserido dentro da cultura de uma sociedade. Pode ser uma dança, pode ser uma cantiga de roda, pode ser história, né? Uma lenda. Isso tudo se encaixa como patrimônio imaterial. Também vou falar sobre o fandango caiçara, que é outra dança típica, e eu quero destacar para essa dança típica a introdução de novos instrumentos. Ou seja, você não tem mais só instrumentos de percussão, que é muito comum na descendência africana. Agora nós temos a introdução de instrumentos com corda. É o caso aqui da viola e da rabeca. Ok, turminha? Lá na página, eu acho que 56 a seguir, acabei cortando aqui, vocês vão encontrar mais algumas informações sobre o fandango caiçara. Ele é uma manifestação cultural muito comum lá do litoral do Paraná, e surgiu aí no século XX, trouxe como destaque para vocês. E uma característica bem forte e importante dessa manifestação cultural é que as pessoas inicialmente se reuniam em grupos, em grandes grupos, geralmente na comunidade, para ajudar uns aos outros. Então era como se fosse um mutirão de caridade, de benefício mesmo entre as pessoas. Então, eles buscavam, aí tinham como finalidade ajudar uns aos outros. E aí, como resultado dessas reuniões, acabava saindo meio que esse baile. Então, as pessoas acabavam manifestando ali essa tradição dentro da comunidade que acabou sendo passada de geração em geração.
Também vou deixar o vídeo para vocês associarem o que eu estou falando e a dança. A dança e a manifestação no som, ok? Turma, agora vai ser com vocês. Façam a lição de casa nas páginas 55, 57, 64 e 65, tá? Parecem muitas páginas, mas vocês vão ver que tá bem tranquilinho de responder. Ok, turminha? Fiquem tranquilos, fiquem em paz e tchau, tchau.